Provérbios 15, a sabedoria nas palavras e atitudes. O capítulo 15 de Provérbios dá continuidade ao tema da sabedoria contrastada com a insensatez. Assim como no capítulo 14, vemos a ênfase na diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que segue o caminho da sabedoria e aquele que vive em desobediência. Salomão mais uma vez traz orientações práticas para o dia a dia, abordando diversos aspectos do comportamento humano, como a maneira de falar, ouvir conselhos, lidar com a ira e responder às correções. Um dos pontos principais deste capítulo é o contraste entre as palavras suaves, que acalmam e promovem a paz, e as palavras ásperas, que alimentam contendas. Além disso, o capítulo ressalta a importância de um coração cheio de entendimento e prudência. A sabedoria não está apenas em palavras, mas nas motivações do coração e na disposição de aprender. Neste capítulo, Salomão nos chama a refletir sobre como nossas palavras e atitudes refletem o estado do nosso coração. No capítulo anterior, vimos como os sábios edificam e constroem suas vidas em uma base sólida de temor do Senhor, enquanto os tolos andam em direção à destruição. Agora, no capítulo 15, o tema continua, mas com um foco maior no poder das palavras e em como nosso comportamento pode tanto edificar quanto destruir as relações ao nosso redor. Agora vamos para a leitura do capítulo 15 de Provérbios. Provérbios 15, a sabedoria nas palavras e atitudes. Versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. 10. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. 17. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada, como é bom dizer a coisa certa na hora certa. 24. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo.
31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. E 33. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Vamos refletir sobre alguns dos principais versículos do capítulo 15 que acabamos de ler. Provérbios 15, 8 e 15, 29, estes dois versículos juntos dizem assim: O Senhor detesta o sacrifício dos perversos, mas se agrada da oração dos justos. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Esses dois versículos nos mostram como Deus responde de maneira diferente ao justo e ao perverso. O versículo 8 ressalta que Deus não se agrada de sacrifícios feitos por pessoas com o coração perverso. Isso nos lembra que as ações externas, por si só, não agradam a Deus se não forem acompanhadas de um coração sincero e justo. Em contraste, Ele se agrada das orações dos justos, daqueles que buscam viver de acordo com a sua vontade. Já o versículo 29 reforça essa ideia, mostrando que Deus está longe dos perversos, mas está sempre pronto para ouvir as orações dos justos. Em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Da mesma forma, Tiago 5,16 nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é um meio poderoso de relacionamento com Deus e a Bíblia diz que o justo tem o privilégio de ser ouvido. Provérbios 15, 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Este versículo destaca a importância da humildade e da disposição para ouvir críticas construtivas como um sinal de sabedoria. Muitas vezes, o orgulho pode nos impedir de aceitar correção, mas aqueles que são verdadeiramente sábios compreendem que a crítica construtiva é fundamental para o crescimento pessoal. Em vez de nos mantermos estagnados com elogios que muitas vezes não nos movem adiante, a crítica nos faz refletir e buscar melhorias. A humildade nos torna receptivos às correções, ajudando-nos a amadurecer e a evitar futuros erros. Aceitar ser corrigido e aprender com as críticas é um passo importante para nos tornarmos mais próximos de Deus e mais sábios em nossas ações. A crítica, quando construtiva, sempre nos empurra para frente e nos incentiva a evoluir e a buscar o aprimoramento contínuo. Amados, este capítulo 15, continua a série de conselhos práticos sobre a vida cotidiana, com uma ênfase particular em como as palavras e atitudes refletem o caráter de uma pessoa. Um ponto-chave desse capítulo é a relação entre a sabedoria e a comunicação. As palavras não são neutras, elas têm o poder de construir ou destruir, de promover paz ou incitar a ira. É por isso que Salomão destaca tanto o poder de uma resposta branda e o perigo de uma palavra dura. Além disso, a sabedoria também se reflete na maneira como lidamos com a correção e o conselho. O justo aceita a repreensão, enquanto o insensato a despreza. Essa atitude diante da correção mostra a humildade e o desejo de aprender, que são características centrais de um coração sábio. Deus, que tudo vê e tudo sabe, versículo 3, Ele observa tanto o bem quanto o mal e nos chama a viver de acordo com seus padrões, sabendo que Ele é o nosso justo juiz. Outro ponto importante é a ênfase no estado interior de uma pessoa. Como o coração alegre é fonte de vida e força, enquanto o coração triste leva ao abatimento. A sabedoria de Salomão aqui nos ensina que a verdadeira alegria vem de um coração cheio de paz e contentamento em Deus, e essa alegria é refletida externamente, trazendo saúde ao corpo e à alma. No próximo capítulo, Provérbios 16, continuaremos a explorar os contrastes entre a sabedoria e a tolice, mas com uma ênfase maior na soberania de Deus sobre nossos planos e ações. Salomão nos lembra que, embora façamos muitos planos, é o Senhor quem guia e estabelece os nossos passos. Ele nos ensina sobre a importância de confiar plenamente em Deus e submeter nossos desejos à sua vontade.
vamos descobrir como essa sabedoria se aplica a todas as áreas da nossa vida. Agradeço por ter acompanhado este vídeo até o fim. Não se esqueça de conferir o link para a playlist completa com todos os capítulos estudados até aqui. Juntos, vamos continuar a explorar os ensinamentos profundos de Provérbios e aprender como aplicar essa sabedoria em nossas vidas. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.